Naquela manhã enovada em Marquês de Trieres, eu nunca teria imaginado que um simples contrato rural colocaria o nome de um proprietário inglês entre os grandes escândalos de Londres. Holmes estava sentado diante da lareira, com o rosto meio oculto pela fumaça azul do cachimbo, enquanto uma pilha de jornais falhados sobre a mesa denunciava a intensidade do seu interesse. A terminar de tomar o pequeno almoço quando ele bebeu uma das folhas manchadas de tinta e bateu com o indicador sobre uma manchete em letras agressivas. Veja isto, meu caro Watson, esta história de seu veio promete ser mais efusiva do que qualquer peça de artilharia. A manchete acusava o Ministério da Guerra de celebrar em segredo um contrato com um certo arquivo ocidente para instalar um campo de provas de canhões em terras ancestrais. Os jornalistas falavam de desperdício de dinheiro público, de traição ao espírito do campo, inglês e de um negócio sórdido, selado às escondidas dos arrendatários. Via a coluna inteira, com crescente desaprovação, querendo estar diante de mais um caso de omissão vulgar, como os que infestam a vida política. Quando devolvi o jornal à mesa, onde já observava outro, com o mesmo briefing no olhar cinzento. Repare, Watson, as mesmas expressões, as mesmas metáforas, os mesmos números repete-se com uma fidelidade que não é própria de portas apressados. Inclinei-me para ver melhor de fato, reconheci frases idênticas, falando de ouro era arrancado na lama de Soveia e de campos de trigo transformados em campo de morte. Um elixir onde não se escreve e vários jornais ambientes imprimem o veneno. Isso é mais do que escândalo, é uma campanha dirigida. Eu ia responder quando a porta se abriu, com um ligeiro varejer e a voz respeitosa de nossa estimada senhoria rompeu o ambiente. Dr. Watson, há um cavalheiro aqui que insiste muito em falar com o Sr. Holmes e diz que é assunto de honra e urgência. Envie de imediato para cá, Sr. Watson, e por favor peça que o chá seja preparado para 3. Convém que o nosso visitante não fale de estômago vazio. Poucos instantes depois, entrou na sala um homem de meia-idade, de ombros largos, com rosto queimado de vento e mãos que pareciam mais habituadas à radia do que à pena. Trazia a roupa marcada pelo pó das estradas de um tesouro e num chapéu de aba larga que ele segurava com algum embaraço enquanto olhava em volta para um destes confortos de Marquês de Trieres. Sr. Holmes, se é de fato o senhor, eu venho de Soei em busca da sua ajuda, porque o meu nome e a minha alfa estão a ser flagrados nos jornais deste maldito Holmes. Sente-se, Sr. Cillian, eu já tive o prazer de conhecer o seu nome esta mesma manhã, embora não nas circunstâncias mais lisonjeadas. O homem pareceu tremer ao ouvir a referência aos jornais e deixou-se de ir na poltrona que indiquei, com um suspiro pesado. Então já leu as folunas que têm escrito sobre mim? Dizem que vendi as terras da minha família aos canhões e que me enriqueci à custa do povo, mas juro, pela memória de meus antepassados, que não sou traidor. Holmes inclinou-se para a frente, com um interesse que eu conhecia bem e que raramente era concedido a meros escândalos políticos. Conte-nos, por favor, como nasceu esse contato com o Ministério e de que modo ele veio parar à primeira página dos jornais, quando deveria estar trancado num cofre. O Ministério da Guerra procurava um lugar afastado para instalar um campo de provas e as minhas terras mais estatas ficavam a boa distância da aldeia e das casas dos arrendatários. Aceitei negociar porque as colheitas têm dado mal, porque manter a casa e os campos custa caro e porque achei que servir ao exército no país não é vergonha. Assinámos um contrato sob palavra de segredo e as autoridades exigiram que qualquer papel relativo ao acordo fosse mantido em um local seguro e afastado de curiosos. O presidente passou a mão pela testa, como quem tenta afugentar recordações pesadas, antes de prosseguir. Por desconfiar de onde curiosos na casa principal, mandei construir, dentro do moderno estábulo, o pequeno gabinete de madeira reforçada, com o armário trancado, onde guarda a minuta principal. Só eu e o meu administrador, e Henry Blackmore, que suímos chave para esse gabinete e garanto que, até pouco, ninguém de fora, ao que eu saiba, puseram os olhos naquele papel. Eu não pude deixar de escomar diante dessa solução pouco comum. É realmente singular confiar um segredo de Estado às paredes de um estábulo, Holmes. O estábulo, meu caro Watson, tem a vantagem de ser vigiado, noite e dia, por olhos que não sabem ler e de estar afastado da curiosidade civilizada. Continuo, Sr. Cillian, o que aconteceu depois de bordar o contrato antes de fugir tão pastoril? Há 3 noites, uma tempestade caiu sobre a propriedade, com vento forte e relâmpagos, e um dos homens disse ter ouvido um ruído metálico no estábulo, em plena escuridão. Na manhã seguinte, fui verificar e notei marcas recentes na fechadura do armário onde a minuta se encontra guardada, como se alguém a tivesse forçado com canivete ou ferramenta. No chão enlameado, entre o pátio e a porta do gabinete, de uma série estranha de pegadas que começavam junto à parede e terminavam diante da porta, como se o intruso tivesse aparecido ali mesmo. Ao mencionar as pegadas, o rosto do nosso visitante assumiu uma expressão de perplexidade quase supersticiosa.
Ir a polícia local, mas disseram que não sabiam o que pensar e, 2 dias depois, os jornais começaram a publicar as cláusulas que deviam estar em segredo. O Ministério agora olha para mim como possível traidor, e os meus arrendatários comentam que vendi o futuro deles em troca de alguns cheques do governo. Se eu não provar, de uma vez por todas, que não fui eu quem me deixou as informações que pai, a minha família será zacada e os negócios arruinados. Vejo que a situação toca, ao mesmo tempo, o seu bolso e o seu orgulho de inglês, Sr. Steven, o que já constitui um motivo suficiente para me interessar. Diga-me mais sobre o seu administrador, Blackmore, espécie de homem-elo. David Blackmore é um homem de números, metódico, seco, mas digno de confiança, trabalha comigo há 20 anos, cuida das contas, das agendas e conversa com os senhores advogados em Londres. E quanto aos criados da casa e do estábulo, alguém de hábitos estranhos ou curiosidade excessiva? Os criados da casa são antigos e devotados no estábulo, tem um rapaz novo chamado Tom Brice, que adora os cavalos e sabe pouco de letras. Holmes recostou-se por um momento, deixando o olhar perder-se na fumaça azulada, formando figuras caprichosas no ar. Muito bem, Sr. Steven, o senhor trouxe consigo algum exemplar de jamais vou-me contar facilitado com tanta precisão. Trouxe todos que consegui encontrar, Sr. Holmes. Estavam a gritar comigo desde as bancas da estação e eu os trouxe como tento traz o enxame de vespas não sabe. Ele colocou sobre a mesa um maço de folhas amassotadas, que Holmes começou a folhear com avidez metódica. É evidente, Watson, que devemos visitar esta propriedade só é antes que eu a seque por completo e as pegadas verdadeiras confundam com as da curiosidade. Como por ler indianos, embora ainda não compreenda assim inteiramente o alcance político do caso. Sr. Steven, conversaremos hoje mesmo consigo. Prepare, por favor, as passagens de comboio e avise na sua casa que receberá 2 hóspedes indescrentes. Se o senhor vier comigo, sinto que ainda posso enfrentar os olhares dos vizinhos, Sr. Holmes. O proprietário pareceu crescer alguns centímetros ao sair da sala, carregando uma esperança que não trouxera consigo. Assim que ficámos a sós, Holmes reuniu os jornais numa ordem que só o compreendia e acendeu um novo fósforo para reacender o cachimbo. Note, Watson, a frequência de certas fórmulas, por ler indicado na lama, tempo de morte entre searas de trigo, só assinaturas para flutário profissional. Assenti, observando que os mesmos números referentes ao valor do contrato e às datas repetiam em diferentes folhas, com idênticos erros de pontuação. Um único autor, muitos veículos, um propósito claro, derrubar um acordo que ainda nem entrou plenamente em vigor e transformar a indignação pública numa ferramenta de negócio. Eu perguntei se Holmes acreditava que o nosso cliente era inocente. Vejo mais ganância calculada nestas colunas do que um agricultor endesado conseguia conceber. Watson, não terei por ser tenha inteligência ou frieza para este tipo de manipulação. Poucas horas depois, estávamos a caminho da estação com a mala modesta de Holmes e o meu estojo de médico acomodados no compartimento de terceira classe que se ainda existia em compartilha. A viagem até Souvei fez-se sob um céu carregado e eu observava do vidro as linhas suaves dos campos, enquanto o nosso companheiro permanecia perdido em pensamentos sombrios. Diga-me, Sr. Steven, guardou alguma outra cópia do contrato fora do gabinete no estábulo? Apenas uma cópia preliminar ficou em poder dos advogados em Londres para revisão de termos e uma outra fica num cofre no escritório da casa principal. Interessante. Mais do que suficiente para alguém com espírito especulador pegar no texto e transformá-lo em uma missão política. Estivemos à pequena estação da região ao cair da tarde e uma carruagem nos esperava, com as cores discretas da casa de serem pintadas na porta. Caminho até a propriedade levou-nos por estradas rodeadas de cegos e pequenas aldeias, onde percebi olhares desconfiados dirigidos ao nosso anfitrião. Enfim, avistámos a casa Cirial recutando-se contra o seu cinzento, com o grande estábulo, um pouco afastado, dominando o pátio de cascata. A Chival demorou tanto que eu já temia que tivesse encontrado estudado ainda maior em Londres. A senhora Cruz recebeu é de estatura média, cabelos escuros já marcados de prata e um porte que misturava orgulho e preocupação. Leonor, estes são o Sr. Sherlock Holmes e o Dr. Watson, que vieram lançar alguma luz sobre esta tormenta. Se conseguirem provar que o meu cunhado não vendeu alma nem os campos à primeira proposta, terão um eterno agradecimento, senhores. Holmes cumprimentou a senhora com a sua cortesia seca e pedimos licença para começar a trabalhar de imediato. Se não for incómodo, gostaria de ver primeiro o estábulo e, em seguida, o seu gabinete, Sr. Steven, enquanto a luz ainda permite distinguir uma pegada de um capricho do vento. Atravessámos o pátio e eu notei alguns criados que interrompiram o trabalho para olhar o proprietário como se ele trouxesse consigo uma doença contagiosa. O estábulo era amplo, bem cuidado, com o cheiro forte, mas não desagradável, de palha e de animais saudáveis e, ao fundo, avistava-se uma pequena construção de madeira reforçada.
Ali dentro é o meu pequeno gabinete, Sr. Holmes, e é ali que contaram quando eu não estou a ler. No sol diante da porta do gabinete via-se ainda uma faixa de lama ressequida, com marcas que denunciavam antigas pegadas misturadas em pessoas recentes de bopas de trabalho. Holmes ajoelhou-se a hesitar e começou a observar o sol com aquela atenção que transforma cada grão de terra em testemunha. Aqui temos cascos de cavalo, aqui botas grandes de estábulo e aqui, Watson, estas impressões mais profundas e estreitas que poderiam pertencer a um homem de cidade. Inclinei-me e esperei que uma série de pegadas em linha quase certa parecia começar junto a uma parede lateral, um pouco afastada do portão principal. Note como estas pegadas não mostram hesitação nem variação de peso. É um caminhar impossível para alguém que se aventura na lama pela primeira vez. Ao aproximar-se da porta do gabinete, a sequência terminava bruscamente, como se o intruso tivesse sido engolido pela madeira. Confessei a Holmes que aquilo lembrava mais as histórias de fantasmas que eu era em minha juventude do que um crime humano. Nada de sobrenatural aqui, no carro, apenas um exagero muito humano de quem imaginou que a polícia não saberia ler o chão. Veja a cor desta lama, Watson, ela difere daquela do resto do pátio, e eu apostaria uma ovelhinha em como foi trazida de outro ponto da propriedade. Holmes escolheu com cuidado um pequeno pedaço de skip e colocou no envelope sendo fetilho ao bolso. Sr. Sirene, mostre-me agora o interior do gabinete e a condição da fechadura que foi supostamente atacada naquela noite. O interior do pequeno aposento era simples, com uma mesa rústica, uma cadeira e um armário de ferro cuja fechadura apresentava riscos e arranhões. Os sinais de forçamento são superficiais e teatrais, mais destinados a impressionar aos leigos do que a ser metal resistente. Holmes pediu para ver a chave que Sirene trazia consigo e comprou-a com grande interesse, ao cilindro gasto da fechadura. Nenhuma tentativa séria de afumamento, meu caro, apenas um gesto calculado para sugerir perigo onde havia apenas encenação. Voltámos à casa principal, onde fomos conduzidos a um quarto de hóspedes confortável, enquanto o jantar era preparado. No corredor, cruzámos com um homem magro, de rosto severo e olhos frios, que Sirene apresentou como o administrador da Henry Watmore. Sr. Holmes, é uma honra tê-lo sob este teto, embora eu não veja como um detetive possa lutar contra a língua afiada dos jornais. Por vezes, Sr. Watmore, a língua dos jornais é como um caminho permanente que ladra porque alguém ensinou e irá ao seu segredo. O administrador fez um ligeiro cumprimento, mas a sua expressão não mudou e assenti um arrepio de antipatia que não pude explicar. Após breve, fomos chamados à sala, onde o jantar nos aguardava e onde se encontrava também o rapaz de rosto queimado de sol, que foi apresentado como Tom Bridge. Eu cuido dos cavalos, Sr. Holmes, e juro que, menos da tempestade, não vi ninguém estranho entrar no pátio. Um pente sem cuidado vem dos seus animais, a paz, e desde que nos ocupemos dos homens estranhos e dos comprados. Durante a refeição, a conversa foi cautelosa, mas percebia-se que todos na casa viviam sob a sombra do escândalo e da desconfiança. Depois do jantar, Holmes pediu que lhe trouxessem todos os jornais que mencionavam o caso e trancou-nos juntos no pequeno escritório de Sirene. Watson, sente-se à mesa, por favor, e recorde cuidadosamente cada artigo que trata deste contrato mal lido, enquanto eu comparo certos detalhes numéricos. Passei mais de uma hora com tesoura e cola, transformando a mesa num campo de cortes, enquanto Holmes os organizaram por datas, por jornais e por semelhança de expressões. Veja este trecho, Watson, campo morto entre searas de trigo. Aparece aqui, mês jornal de Londres, e aqui, num folheto anónimo encontrado na aldeia. Afirmei, com surpresa, que as frases eram quase idênticas, como se tivessem sido copiadas da mesma mão. O autor desta campanha chama-se Linovan, um panfletário de conhecido de outros casos e que gosta de incendiar a opinião pública para vender os seus serviços aos melhores pagadores. Holmes explicou que Van costumava trabalhar em conluio com especuladores e políticos descontentes e que nunca escrevia uma só linha sem uma intenção oculta. Sirene, ao ouvir esse nome, empalidecido de raiva e levantou-se da cadeira com o punho cerrado. Se esse santo está a ganhar dinheiro à custa do meu nome, juro que o enfrentarei perante qualquer tribunal de Londres. Alma, Sr. CD, a indignação é um fogo que ilumina pouco, mas consome muito. Deixe que a razão faça o seu trabalho primeiro. Holmes pediu então que lhe mostrasse a cópia do contrato guardada no cofre do escritório. O documento foi colocado na mesa e Holmes percorreu cada linha com um olhar que parecia capaz de encontrar segredos entre os próprios pontos de tinta. Aqui, Watson, veja este pequeno erro de numeração desta cláusula e esta expressão latina mal traduzida que um advogado descuidado deixou passar. No primeiro jornal encontrei o mesmo erro e a mesma expressão transcritos com exatidão. Isto mostra que o texto usado por Van não é esta minuta do estábulo, mas uma cópia preliminar enviada ao advogado em Londres.
Indaga se isso não diminuía a importância do estranho episódio das pegadas no estábulo. Pelo contrário, meu caro, as pegadas e o suposto ataque à fechadura servem precisamente para nos distrair da verdadeira fonte do vazamento. Fomos então interrompidos por uma batida breve e determinada à porta e um rosto que eu conhecia bem esfriou pelo batente. Cheguei a tempo de ouvir falar de pegadas, meu caro Holmes, e isso sinceramente é bom sinal para o sucesso de um inspetor de longe. Era o inspetor Lestrade, escolandear, de físico frasinho, mas de teimosia considerável, é enviado pelo Ministério da Guerra para investigar a indiscrição do contrato. Entre o Estrade, esta casa já tem preocupações suficientes para suportar mais uma farda oficial. Traga ordens claras, Holmes, descobrir quem passou contigo do contrato à empresa, se for o próprio proprietário, tanto pior para ele. Tirena apertou os dentes, mas conteste por respeito à presença de Holmes. Tenho ouvido histórias sobre um rapaz de estábulo que fala demais na taberna e sobre um jornalista que anda pela vila a forjar novidades. O rapaz de estábulo, que mal sabe ler, não poderia reproduzir cláusulas jurídicas com esta precisão. O Estrade, além mais literal, alimenta esse jornalista. Mesmo assim, encontrei o tal Tom Bridge em conversa animada como correspondente na noite anterior à primeira manchete, e isso não me parece coincidência. Percebi que Holmes não queria ainda revelar todas as suas suspeitas ao inspetor e adotou um tom suave, quase brincalhão. Suponhamos que Bridge tenha contado alguma coisa inocente sobre um derinete no estábulo e um papel importante. Isso bastaria para um jornalista imaginativo inventar um dramaturgo. Ou bastaria para um culpado achar conveniente pôr toda a culpa num capaz estou. Convenemos. A discussão prometia aquecer, mas Holmes propôs que revisássemos todos juntos as pegadas no que pode realmente ser. Nessa noite, dormi pouco, perturbado pelo rumor distante do vento e pela imagem das marcas misteriosas na lama, terminando diante de uma porta fechada. Ao nascer do dia, já nos encontrávamos novamente no estábulo, acompanhados pelo Lestrade e pelo próprio Steven. Veja agora, com a luz baixa, Watson, a diferença na cor e na textura desta faixa de lama que sustenta as pegadas elegantes. Ao observar com cuidado, percebi que a terra ali é a mais escura e pegajosa do que o resto do pátio, quase como se tivesse sido retirada de perto do vinho. Certamente, alguém trouxe baldes de lama de outro ponto e espalhou-os com cuidado, marcando em seguida pegadas perfeitamente regulares. Quer dizer que as pegadas são falsas, Holmes? E que são artificiais, no caro, o que é quase a mesma coisa do ponto de vista da verdade. Holmes aproximou-se da parede lateral, onde a sequência parecia começar, e examinou a superfície de pedra com os dedos. E é assim desde que uma escada foi encostada e esmovida várias vezes, e ainda este pequeno arranhão junto à vigia, quase imperceptível. Ele indicou uma abertura estreita por onde se podia ver o exterior do muro. A partir daqui alguém de dentro podia despejar lama e estampar pegadas com um molde, sem jamais pisar o papel. Pois porque alguém ensinaria uma entrada do ladrão se o documento já tinha sido copiado em Londres. É que a polícia olhasse para fora como deveria olhar para dentro o estante. Voltámos à casa e vi que a expressão de Aviva Temor se tornara ainda mais rígida do que na véspera, enquanto observava, de longe, a movimentação no pátio. Ao azul de jejum, Holmes pediu que Sirene lhe permitisse examinar os papéis pessoais do administrador, sob o pretexto de conferir certas contas. Não sei por que motivo o proprietário consentiu, talvez por confiança antiga, talvez pelo corpo perder a reputação, mas o certo é que, poucas horas depois, estávamos no pequeno gabinete de Baltimore. Ali, a ordem era quase obsessiva e os livros de registros formavam fileiras impecáveis que fariam inveja a qualquer contabilista. Aqui temos algo mais interessante do que o preço da aveira. Watson, veja estas cartas deste tal Crowley, Contente Lombes, especializada em investimentos. As cartas falavam em oportunidades ligadas a terras próximas de linhas férreas, impossíveis e acordos com o Ministério, e em lucros para quem estivesse no lugar certo quando um contrato fosse anulado. Escrevem com linguagem suficientemente clara para quem sabe ler por trás das cortinas do mercado. Watson. Holmes encontrou ainda um pequeno maço de panfletos impressos com ataques ao Ministério, prontos para circular. O esquilo destes panfletos é o mesmo que Lina Van, apenas um pouco menos polido, talvez rascunhos locais à espera da ordem de lançamento. Eu não pude deixar de sentir um calafrio ao perceber que toda aquela tormenta de opiniões e manchetes poderia ter nascido do interior desta sala severa. Sublinhei a Holmes que ainda faltava uma prova que ligasse diretamente Blackmore ao jornalista. Teremos essa ligação, Watson, quando o próprio administrador vier buscar novas que estou prestes a lançar. À tarde, Holmes pediu a Sirene que fingisse ter recebido do Ministério a proposta de um aditamento ao contrato, prevendo indenizações muito generosas em caso de cancelamento.
Ele mesmo redigiu, numa folha de timbre médio, o falso texto jurídico, com números decimais e linguagem cuidadosa. Guardaremos este suposto aditamento no mesmo gabinete do estábulo e deixaremos escapar a informação de que amanhã será levada a Londres para a assinatura. Engoliu em seco ao perceber que nos preparávamos para transformar o seu estábulo num palco de armadilha. Quis salvar o meu nome, Sr. Holmes. Estou disposto a deixar que o demónio todo deixe sob aquele gabinete. Ao anoitecer, Holmes deixou que o Wetmore ouvisse comentar com o Estado sobre o valor extraordinário da nova cláusula que protegeria o proprietário em qualquer cenário. Exigiu imprudência e exagero, como se não percebesse que as paredes velhas conduzem rumores melhor do que os criados. Amanhã de manhã levarei o documento ao Ministério e creio que poucas pessoas em Londres terão dormido tão descansadas quanto o Sr. Siri nesta noite. E, pelos olhos de Blackmore, um relâmpago de cálculo e ansiedade que o homem tentou disfarçar com um sorriso rígido. Quando a noite enfim caiu sobre o Soveio, Holmes pediu que apagássemos todas as luzes visíveis e conduzimos discretamente de volta ao estábulo. Eu, o Estrade e eu escondemos numa baia vazia entre a palha e o cheiro quente dos animais, enquanto uma pequena antena coberta era a nossa única luz. Fique quieto. Watson, a curiosidade humana é tão certa quanto o movimento dos planetas. Basta sabermos a hora correta de observar. Vendo soprar lá fora, trazendo consigo o rumor distante do bosque que é, de quando em quando, um cavalo resfolgava inquieto. Depois de longos minutos, que me pareciam horas, ouvimos, por fim, passos cautelosos avançando pelo pátio e o relógio discreto da porta. Uma luz fraca moveu-se na escuridão e reconheci a silhueta magra do administrador caminhando com precaução em direção ao gabinete. Ele segurava algo na mão que não pude distinguir, mas que tinha o brilho metálico de uma ferramenta ou de uma chave. Quando se inclinou para a fechadura, Holmes fez um sinal rápido ao Estrade. Em nome da lei, para onde está Agent Whitmore? A figura sobressaltou-se, deixou cair a antena e tentou correr, mas colgou na lama úmida diante do gabinete, caindo pesadamente sobre o joelho. Num instante, o Estrade já o tinha dominado, enquanto Holmes pegava do chão um molho de papéis que o homem deixara cair. Temo que estes fanfletos e esta carta de Crowley irão explicar ao Ministério que a lama do seu pátio tentava esconder, Sr. Sidney. O Wetmore lutou por alguns segundos, depois abandonou a resistência e encarou-nos com uma expressão de ódio e resignação. Vocês não compreendem nada. O que eu fiz foi apenas antecipar o curso natural das coisas. O Ministério acabaria por recuar e a Alden haveria de lugar. E o senhor planejava que essa Alden fosse uma sociedade imobiliária que partilharia consigo os lucros da venda destas terras ao mesmo Ministério, em melhores condições. A carta de Crowley falava exatamente disso, prometendo participação generosa ao administrador caso o contrato atual ruísse sob o peso da indignação pública. Vocês falam de trino, mas eu falo de oportunidade. O governo jovem e perde todos os dias, porque não havemos nós de jogar também. O senhor jogou com o segredo do Estado, com o nome do seu imperador e com a paz de uma aldeia inteira, em Agent Whitmore. Isso é mais do que oportunidade, é delito. O Estrade algemou o homem com um gesto prático, enquanto Holmes recolhia a antena caída e o falso aditamento que permanecer intacto na fechadura. Voltámos à casa principal, onde Sim e a Sra. Eleanor abordavam em vigília ansiosa. De um modo comentaram. Imagino que já serão seu traidor ou vítima, senhores. O senhor foi vítima da missão de um homem que devia proteger os seus interesses e não purificá-los, Sr. Sidney. Holmes expôs calmamente todo o plano de Wetmore, desde o acesso à cópia preliminar no contrato em Londres até à colaboração com Linalvan, por mente de Crowley. Explicou como as pegadas tinham sido forjadas para sugerir um ladrão externo e para lançar suspeita sobre Tom Bridge ou sobre qualquer intruso conveniente. Então tudo é só dos vizinhos e essas cartas anónimas nasceram aqui dentro desta casa em que confiávamos. A voz de Eleanor ser entre mim é mais de desilusão do que de medo. Tom Bridge é inocente. Então, e tratei-o como se fosse um conspirador, por o que o Estrade citou na sua teoria. O rapaz terá mais cuidado com as conversas na taberna, mas não será lembrado como traidor de contratos. O Estrade confirmou que levaria Wetmore sob custódia a Londres juntamente com as provas dos corilhas. Creio que o Ministério ficará satisfeito por saber que o vazamento foi de um administrador ganancioso e de um jornalista mercenário e não do proprietário com quem assinou o contrato. Holmes pediu a Serem que escrevesse, de imediato, uma carta ao Ministério votando os fatos com exatidão e antecedendo cópias das cartas de Crowley. Nos dias seguintes, enquanto aguardávamos resposta oficial, tive a ocasião de passear pela aldeia e observar o efeito das notícias sobre os moradores. Quando souberam da prisão do administrador e da responsabilidade do jornalista, alguns dos olhares hostis de Egito a serem começaram a abramar. Holmes, porém, não parecia interessado no lado sentimental do caso, mas sim na elegância lógica da trama desjuntada. Veja, Watson,
como algumas palavras impressas que podem transformar campos tranquilos em cenário de volta em um proprietário imperfeito em monstro pude. Concordei, lembrando as manchetes ferozes que haviam pintado ser inconveniente do povo quando, na verdade, era apenas o homem em dificuldades a tentar salvar a herança da família. O verdadeiro crime aqui não é apenas a violação do segredo do contrato, mas a manipulação deliberada da opinião de milhares de pessoas que nunca viam estas terras com os próprios olhos. Poucos dias depois, chegou uma carta do Ministério reconhecendo a inocência de Sirendi e anunciando a revisão formal do acordo, com novas garantias de transparência. O proprietário mostrou-nos, com evidente alívio, o documento oficial e apertou a mão de Holmes com uma gratidão quase comovida. Sim, senhora, seria hoje o vilão dos jornais, Sr. Holmes, em vez de um homem teimoso, mas honrado, que tenta continuar a cultivar o próprio sol. Foi a verdade que lhe salvou, Sr. Sidney. Eu apenas retirei a lama que a cobria. Despedimos da propriedade de Sudane numa manhã em que o sol finalmente conseguia atravessar as nuvens e iluminar os campos outrora ameaçados por calúnias. Um brisa acompanhou-nos até à carruagem, com um misto de respeito e embaraço. Dizem na vila que o senhor desfez a mentira dos jornais, Sr. Holmes. Eu não sei como, mas sei que foi justo. Tome conta dos cavalos, da paz e da sua própria língua e talvez nunca mais precise de ver um inspetor no seu estábulo. Vinhos juntos e partimos em direção à estação, deixando para trás o eco distante e um escândalo que se dissolvia na claridade. De volta a Baquestrietes, instalei-me à secretária com o caderno aberto, pronto para registrar o caso entre as minhas memórias mais curiosas. Enquanto escrevia, não pude deixar de refletir sobre o poder que certos homens exercem, não com armas nem com ouro, mas com frases impressas e bem colocadas. Holmes caminhava de um lado para o outro, com as mãos atrás das costas, como sempre fazia quando o espírito ainda trabalhava sobre o gesto e o enigma. Lembre-se, Watson, as piradas no pátio eram falsas, mas as piradas do estilo Blinelvan nos artigos eram tão reais quanto as do nosso próprio cliente na Terra Molhada. Me, observando que, para Holmes, a página de jornal parecia um campo tão rico em pistas quanto qualquer cena de crime. Fechei, por fim, o caderno, certo que aquele episódio merecia ser contado um dia, quando as pessoas não envolvidas já não pudessem ser feridas pela verdade. Agora que o tempo passou e que os protagonistas desse drama já deixaram este mundo, sinto-me livre para compartilhar convosco esta aventura do contrato do estábulo. Se chegaram comigo até ao fim desta história, agradeço-vos do fundo do coração pela vossa paciência e companhia. Se gostaram deste caso nunca revelado de Sherlock Holmes, convido-os a deixar um gosto, a inscrever-se no canal e a partilhar as vossas impressões nos comentários. Se desejarem apoiar o nosso trabalho, podem utilizar o código de resposta rápida no canto inferior direito do vídeo ou o vínculo na descrição para fazer uma contribuição. Na mesma descrição, encontrarão também ligações para outras obras de séries completamente diferentes que talvez despertem a vossa curiosidade. Por agora, despeço-me com amizade, esperando ver-vos novamente no próximo caso não contado de Sherlock Holmes.